Você está sofrendo com queda, falha ou cabelo ralo e quer acelerar o crescimento do seu cabelo? Esse vídeo é para você. Eu vou te ensinar hoje como eu fiz durante 30 dias e saí dessa situação aqui para esse resultado, utilizando o óleo de alecrim e o óleo de rícino. Então, fica aqui até o final, porque eu vou te ensinar como você vai fazer essa terapia associada desses dois óleos para obter resultados assim como eu tive. E também vou te ensinar o pulo do gato e ainda a receitinha dos deuses para acelerar e potencializar o seu resultado. Então, pessoal, como vocês sabem, eu falei no vídeo passado, eu sofri um corte químico há mais ou menos 45 dias. E de lá para cá eu venho sofrendo todas as consequências, né, de uma má utilização de químicas. Fui bem responsável e deu no que deu. Perdi mais de 50% dos meus cabelos. E hoje, além de todo esse sofrimento pós-química que eu venho tendo que corrigir no meu cabelinho, ainda estou sofrendo, né, com as falhas que eu fiquei próximo à cabeça, como vocês podem ver nas fotos que eu mostrei no início do vídeo e nessa foto aqui também. Então, eu estava numa situação deplorável onde eu tinha que estar escondendo o cabelo, botava o cabelo para esse lado, para poder cobrir aquela falha que ficou aqui gigantesca, né? E se vocês conseguem ver, ó, dá para perceber quantos fiozinhos já estão crescendo, ó, inclusive fiozinhos novos. Não sei se dá para ver direito aí no vídeo. Mas aquela falha que tinha aqui, ó, ela desapareceu, tá vendo? Hoje eu tô com muito mais cabelo, ó, percebendo? E o cabelo foi fechando aquela falha que estava aqui. Os fios que estavam bem curtinhos já estão crescendo. E como foi que eu consegui isso? Eu não podia mais usar nenhum recurso químico que alterasse o pH do meu cabelo, que viesse ainda fragilizar ainda mais. Tanto é que eu fiquei com receio de usar o minoxidil, porque o minoxidil ele tem um pH muito diferente do nosso cabelo, né? E alterar também o pH do meu couro cabeludo e do fio de cabelo, porque não tem como você colocar na raiz e aquele produto não descer. Então, eu fui recorrer a uma dica que minha mãe sempre utilizou no meu cabelo quando eu era menina e na minha juventude, a juventude não, né? Vamos dizer assim, nos meus 20 e poucos anos eu utilizei também, que foi quando eu tive meu cabelo assim e assim. Então eu tinha um cabelo muito grande, o cabelo crescia com muita facilidade, enchia, tinha uma densidade boa e era bem encorpado. A terapia combinada desses dois óleos é essencial para o desenvolvimento e o crescimento do seu cabelo. Não só o crescimento dos cabelos que já tem na sua cabeça, mas também o surgimento de novos cabelos. Isso é muito bom para quem está com uma perda capilar como a minha, né? Eu não sei se é o teu caso. Mas, se for o seu caso, é muito importante você se ater a evitar novas quebras, porque quanto mais vai quebrando, menos cabelo aparenta ter na sua cabeça, que é o meu caso, porque até agora eu ainda estou sofrendo com a quebra por conta do corte químico, né? Às vezes meu cabelo ainda está muito fragilizado, mesmo eu fazendo uma terapia com muito cuidado, tendo utilizado produtos bons, fazendo terapia de óleos. O cabelo, como eu falei antes, onde teve aquele dano, é um dano que é permanente. Ele não vai se reverter. Porém, a gente pode amenizar o dano e dessa forma a gente tem menos perda. Vamos começar falando logo do óleo de rícino. Pessoal, o óleo de rícino, ele não vai atuar sozinho no crescimento capilar. Diferente do que muita gente acha, que colocando o óleo de rícino, massageando, ele vai fazer o seu cabelo crescer. Sozinho ele não vai. O que é que acontece? O óleo de rícino, ele tem um ácido, ricinoleico, vou colocar o nome aqui, que eu acho que é ricinoleico. Mas enfim, isso daqui não é o mais importante. O importante é que ele cria um ambiente propício para o desenvolvimento do folículo capilar. Ele auxilia, deixa aquele couro cabeludo hidratado, saudável. Então, vai auxiliar. Quando você utilizar o outro óleo, que é o óleo de alecrim, que vai atuar diretamente no estímulo
da fase anágena, que é justamente a fase onde o nosso folículo capilar ele está produzindo cabelo. Porque a gente tem 3 fases do desenvolvimento, do crescimento, né? E da vida do nosso cabelo, que são a fase de crescimento, uma fase onde o cabelo ele possui uma estabilidade e depois ele cai e ali o folículo ele adormece. Nesse estágio onde o folículo está adormecido, a gente tem como usar algo a nosso favor e fazer o nosso folículo produzir, voltar a produzir antecipadamente, estimular ele a acordar, acorda aí. De que forma? A gente pode utilizar vários produtos como o minoxidil e outros, mas a gente também pode fazer o uso do óleo de alecrim, onde já existe hoje estudos comprovados que fazem a comparação da atuação do óleo de alecrim com outros químicos que estimulam o desenvolvimento do folículo capilar nessas fases que eu acabei de falar para vocês. E o óleo de alecrim ele se assemelha à atuação do minoxidil com uma concentração a 2%. Não é a mais alta concentração que usam por aí do minoxidil, mas é uma concentração muito boa, porque ele vai atuar diretamente na circulação ali em torno do folículo piloso e do folículo capilar e vai fazer com que aumente a irrigação sanguínea para aquele folículo. O folículo, dessa forma, recebe muito mais nutrientes e oxigenação. Então, ele volta à atividade porque ele está bem nutrido. Ele vai estar muito mais preparado para voltar à atividade. No meu caso, que tive o corte químico muito próximo da raiz, o óleo de alecrim junto com o óleo de rícino, eles foram essenciais no desenvolvimento, no crescimento do meu cabelo. Talvez vocês não consigam perceber o crescimento propriamente dito desse um mês, do comprimento geral, porque eu já cortei o meu cabelo 2 vezes, desde a primeira vez que eu gravei o primeiro vídeo aqui para o canal, eu tinha acabado de cortar, e depois eu cortei novamente. Então, se meu cabelo teve o crescimento nele como um todo, e eu cortei, vocês não vão conseguir perceber. E eu tive que fazer esse corte porque eu estou tentando igualar as minhas pontas para deixar ele com um aspecto de mais cheio, já que eu tive um espaçamento de perda muito grande em vários locais da minha cabeça, com a quebra, né, provocada por esse corte químico. E a intenção é justamente essa: eu voltar aí tendo o cabelo por inteiro, em todos os espaços, e ir cortando para que se iguale. Ou seja, juntos, esses 2 óleos, eles são a combinação ideal. Por quê? Eles vão trazer estímulo e fortalecimento com resistência, entendem? Os fios vão crescer mais fortes, mais resistentes e acelera também o crescimento. Isso é ideal, porém, a gente tem que se ater a um detalhe. E esse detalhe é justamente o que a maioria das pessoas esquecem de nos falar. A gente tem que usar da forma correta, porque o óleo de alecrim, nós temos que fazer uma observação. Diferente do óleo de rícino, que é um óleo vegetal, o óleo de alecrim, se a gente for usar o óleo essencial, a gente tem que ter um cuidado a mais. A gente não pode colocar o óleo de alecrim diretamente no couro cabeludo. Então, para isso, a gente precisa saber diferenciar o que é um óleo essencial de um óleo vegetal. Eu estou aqui com 2 frascos. Um é o óleo essencial, que é esse daqui. Ele vem com 10 ml do óleo. Não sei se dá para vocês verem direitinho. 10 ml. E aqui a gente tem um vidro de 100 ml, óleo vegetal nesse caso. Qual é a diferença desses 2 produtos? O preço foi o mesmo que eu paguei. Comprei pela internet, através do Mercado Livre, e paguei o mesmo valor nos 2. Só que, como vocês podem ver, um tem 10 vezes mais produto do que o outro. Lógico, por que custou o mesmo valor? Porque um tem uma concentração muito maior de alecrim do que o outro, que é o vegetal. Então, pessoal, sabendo disso, que temos um óleo vegetal e um óleo essencial, a gente já sabe que o essencial, pela lógica, ele vai ter muito
uma potência muito maior, já que ele tem uma concentração muito maior do princípio ativo, né? Que a planta vai disponibilizar, no caso o alecrim. Então, a gente não pode passar o óleo essencial, que é esse aqui, diretamente no couro cabeludo, porque de tão forte ele pode causar alguma irritação ou até mesmo queimar a pele. Principalmente se você, com o corte químico, sofreu também alguma lesão tecidual, por calor ou por qualquer outra química, excesso de química também, que tenha acontecido isso, né? Então, você tem que evitar qualquer outra coisa que venha trazer desconforto para o seu couro cabeludo, porque isso vai prejudicar ainda mais o desenvolvimento e o crescimento do seu cabelo. Então, pessoal, sabendo disso, você vai utilizar para cada colher de sopa do óleo de rícino 3 ou 5 gotas, no máximo, do óleo essencial. Lembrando que o óleo essencial ele é muito mais forte que o óleo vegetal. O próximo passo é você saber como aplicar. A aplicação ela deve ser feita diretamente no couro cabeludo. Eu, por exemplo, utilizo um outro recipiente que tenha o borrifador, como é o caso desse frasco aqui, onde eu faço a diluição do óleo de alecrim com o óleo de rícino. Daí, eu faço a aplicação da seguinte maneira. Vou passando, depositando na ponta do dedo o óleo e vou esfregando na raiz do cabelo. Esfregando para deixar toda a raiz molhada e vou massageando com movimentos circulares para ativar a circulação. Isso aí potencializa ainda mais, né, o tratamento, porque permite que o óleo ele permeie a sua pele, entrando em contato realmente com a parte mais interna dela e ativando assim a circulação através de todos os compostos que o alecrim dispõe. Ativando a circulação, seu folículo capilar, como eu já falei, vai receber uma quantidade muito maior de oxigênio, muito maior de nutriente, levando ele ao potencial máximo de desenvolvimento. Um detalhe que a gente não pode esquecer é, quando nós fizermos essa umectação da raiz, a gente tem que ter o cuidado sempre de descer para as pontas, de preferência com óleo de rícino puro, que ele tem, né, como eu já falei, um ácido que faz todo bem para nosso cabelo, e vamos deixar esse óleo agir como uma umectação por no mínimo 2 horas. A gente pode deixar mais tempo, claro. No meu caso, eu faço sempre à noite, com o cabelo já sujo, para retirar no outro dia. No outro dia eu procedo à lavagem como de costume. Então, como o meu cabelo já está umectado, eu não vou precisar fazer um pré-shampoo, porque o próprio óleo ele protege o fio do cabelo para que não venha a sofrer nenhum ressecamento excessivo e assim a fibra ainda ficar mais fragilizada do que ela já está. Essa dica para o crescimento do cabelo, ela também serve para quem está com o cabelo saudável, mas quer ativar a circulação, quer ter um melhor aspecto do cabelo, quer encher ou aumentar o volume do cabelo. Ela serve do mesmo jeito e vai fazer super bem. Tanto é que eu mostro para vocês aqui. O meu cabelo, antigamente, quando eu fazia essas terapias, o resultado que eu tinha, o cabelo crescia muito e tinha muito volume. E sempre cresceu muito rápido, justamente pelo uso desses óleos, como eu já falei para vocês, e também de suplementação com algumas vitaminas próprias para cabelos e unhas. Um óleo também que eu faço uso, complementando o uso do óleo de rícino com alecrim, já não é para crescimento, mas sim para trazer uma maior hidratação, mais encorpamento e mais saúde e brilho para o cabelo, é o óleo do tutano, que em outro vídeo também vou trazer para vocês como fazer a extração do óleo do tutano e também fazer uma manteiga capilar, que inclusive a gente vai poder usar com o óleo essencial de alecrim para ativar ainda mais a circulação na região do couro cabeludo. Como eu falei para vocês, agora eu vou te passar essa receita aqui desse óleo. Esse óleo eu sempre faço acrescentando no óleo vegetal de alecrim. Eu acrescento geralmente 3 raminhos de alecrim puro. Eu coloco ele seco. Eu coloco um dedinho de gengibre.
Eu descasco, corto ele em rodelas e coloco aqui dentro. E também coloco um pauzinho de canela. Então, deixo isso aqui num lugar abafado, num lugar fechado, escuro, por 2 semanas. Gente, ele fica tão potente quanto um óleo essencial. E aqui, pessoal, infelizmente eu tive uma falha na gravação. Meu vídeo não saiu com áudio. Mas o que eu estou explicando para vocês nessa parte do vídeo é que vocês podem ainda potencializar um pouco mais esse óleo, acrescentando algumas gotas do óleo essencial de alecrim. E vocês vão fazer a utilização igual à combinação dos dois óleos, né? Que eu ensinei antes, vocês vão utilizar de 2 a 3 vezes na semana e vocês vão ver esse mesmo resultado que eu tive também. Com certeza o cabelo de vocês vai crescer e vai ter também menos quebra e um excelente desenvolvimento. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de curtir. Também comenta quando vocês fizerem o uso dos dois óleos combinados ou essa receitinha que eu ensinei para vocês agora. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, onde eu vou trazer uma nova receita com óleo de tutano, tá bom? Um beijo, uma excelente semana e não esquece, semana que vem nós temos um encontro aqui no canal para contarmos as nossas novas experiências.